Bom, irmãos e irmãs, hoje eu estou aqui nessa gravação. Quero primeiramente desejar a paz de Cristo a todos que estiverem me ouvindo. E hoje eu quero responder a um vídeo que um protestante fez falando da igreja, dizendo que a igreja não é instituição e tal, aquelas baboseiras dos protestantes, né? De acusar a igreja sem conhecer a igreja, sem conhecer nem o que é verdadeiramente a igreja, certo? Então hoje eu vou refutar aqui um protestante que estava criticando o vídeo do irmão Paulo Leitão. E hoje eu vou aqui refutar uns ataques dele, certo? E a gente vai ver aqui verdadeiramente que o que ele diz é uma mentira descarada, certo? Então vamos analisar o que ele disse. Igreja nunca foi instituição religiosa. É uma palavra que vem do termo eclésia. Então é gente, é o povo de Deus, é quem crê em Jesus. Por exemplo, você vai encontrar isso em Mateus 18:20, 1 Coríntios 6:19, que diz que o Espírito do Pai habita em todos nós, 1 Pedro 2:5, Efésios 2:20 e 22. E esse exclusivismo é totalmente da Igreja Católica, é totalmente anti-escritura. Por quê? Em Marcos 9:38, nós vemos os discípulos falando: Mestre, vimos um cara que expulsa demônio, o qual não faz parte do nosso grupo, então nós os proibimos. Então Jesus, porém, respondeu: Não lhe proíbas, porque ninguém há quem faça milagres em meu nome, veja, milagres de Deus, e possa falar mal de mim, porque quem não é contra nós, é por nós. Então esse exclusivismo, por mais que essa pessoa que estivesse expulsando demônios não fosse do grupo de Jesus, Jesus o considerou. Então esse exclusivismo não existe. Olha só, a gente pode procurar a Bíblia em diversas passagens. Nós sabemos que passamos da vida para a morte porque amamos irmãos. Não é amar irmão de uma congregação. Aliás, congregar é reunir-se para falar o nome de Jesus, não é frequentar a instituição. E outra coisa, comunhão é estar em comum. Então, em Atos capítulo 2, versículo 48, os discípulos dividiam roupas entre si, se tinha uma túnica, dava para o outro que não tinha. Então eles estavam sempre em sintonia, em comum. Não é uma instituição religiosa criada por homens. Instituição não existe, igreja é gente, são as pessoas, são povo de Deus. Olha só outra aqui, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. 1 João 3,14. Qualquer que ame é nascido de Deus, conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bom, voltando aqui, agora nós vamos responder esses ataques protestantes, né, de dizer que a igreja não é uma instituição. Eu já escutei isso muitas e muitas vezes dos protestantes. A igreja não é instituição e tal, ppp. Gente, nós sabemos que de fato a igreja é sim uma instituição. Porque se Deus não for da instituição, por que ele deu o dom de governar, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, meu querido, leia aí na sua Bíblia, você que estava falando. Aí diz assim, que na igreja Deus constituiu primeiramente os apóstolos, certo? E depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Se a igreja não fosse uma instituição, por que Deus constituiu primeiramente os apóstolos? Por que Deus fez uma hierarquia então? Por que diz que ele constituiu primeiramente os apóstolos? E ele deu o dom de governar, certo? Só se pode ser igreja de Deus, bote isso na sua cabeça. Você que estava falando aí, só pode ser igreja de Deus se os primeiros membros forem os apóstolos. Ou seja, se tiver a hierarquia, se tiver a sucessão apostólica, coisa que no protestantismo não tem, certo? Vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 28, que lá ensina que na igreja Deus constituiu primeiramente os apóstolos.
Nós estamos vendo aqui agora esse versículo, esse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Se você não sabe, viu, você fosse procurar o significado da palavra instituição, que é uma ação de instituir, de estabelecer, de instituição de uma ordem religiosa, Deus fundou a igreja, ele instituiu, ele estabeleceu. A gente pode ver que Cristo fundou a igreja em Mateus capítulo 16, do versículo 18 ao 19. Ok? Então, assim, quando Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. Nesse momento, Deus fundou a igreja. Deus estabeleceu a igreja. Ele instituiu a igreja sobre a rocha. Você tem que entender isso. Então, a Bíblia nos mostra que a igreja é, sim, uma instituição. Só Jesus pode fundar uma igreja e somente ele tem autoridade de escolher quem são os responsáveis para nos pastorear. Quando ele nos ensina isso em João capítulo 21, do versículo 15 ao 17. E outra coisa, o protestantismo, ele se auto-escolhe, ele se auto-ordena. Nós somos pastores, nós somos a igreja de Cristo. Ou seja, eles botam a mão na própria cabeça e eles mesmos consagram eles mesmos. A gente vê que isso é proibido. Hebreus capítulo 5, versículo 4, nos mostra que você não pode se apropriar desta honra que Deus deu aos apóstolos. Se você não sabe, meu querido, a igreja, ela tem uma sucessão apostólica. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 15. Lá nos ensina a sucessão apostólica, quando os apóstolos ordenaram São Matias, para ser substituto de Judas, o traidor. Como é que a igreja não é uma instituição se ela tem uma hierarquia? Não, mas ele usou aqui algumas passagens, meu querido. E ele, inclusive, disse que a igreja é quem crê em Jesus. Pronto, a igreja é quem crê em Jesus. Meu querido, crer em Jesus, acreditar em Jesus Cristo, até o diabo acredita, e nem por isso ele é da igreja, certo? Existe uma diferença muito grande de você crer que Jesus existe e de você obedecer Jesus Cristo, certo? Então, assim, ele usa a passagem que diversas vezes usaram para mim, Mateus capítulo 18, no versículo 20, que diz: aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ele estarei. Primeira coisa que você deve saber é que Deus é onipresente. Ele está presente em todo canto, certo? Não só quando alguém se reúne para falar dele, mas mesmo sem alguém falar dele, ele está presente porque ele é onipresente. Já começa por aí. Tá certo? Se você acreditar, pegar essa passagem ao pé da letra e você dizer: não, mas todos que se reúnem em nome de Jesus, ali é a igreja, não sei o que, não precisa dessa hierarquia e tal. E aí você já vai contra aquilo que está em 1 Coríntios 12, 28, que nos mostra que Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Ou seja, nós temos uma hierarquia, certo? Então, se você pega essa passagem ao pé da letra e dizer que todo mundo que se reúne em nome de Jesus é a igreja de Cristo, você vai ter que aceitar que o Espiritismo é a igreja de Cristo, que os Testemunhas de Jeová é a igreja de Cristo, que os Mormons são a igreja de Cristo, inclusive alguns macumbeiros que se dizem se reunir em nome de Jesus Cristo. Então, isso não significa que eles são igreja de Cristo, pois nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus capítulo 7, no versículo 21 ao versículo 23, certo? E daí ele vai usando algumas outras passagens, como 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19. Vamos ver aqui o que tem em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que diz: ou sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos permaneceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso
corpo. Bom, aqui diz que o Espírito Santo habita em nosso corpo, certo? Mas aqui não diz que nós somos a igreja, e sim que nós fazemos parte da igreja. Nós formamos a igreja. Nós formamos o corpo místico de Cristo, como diz em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, Romanos, capítulo 12, versículo 5, e diversas outras passagens. Efésios, capítulo 4 e capítulo 5 nos mostra claramente isso. Então você está pegando tudo ao pé da letra e fazendo a sua opinião pessoal, como todo protestante faz. Todo protestante, ele lê uma passagem e o que ele bem entende, ele coloca como doutrina na cabeça dele. E a Bíblia mesmo nos mostra, em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 20, que lá diz: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Então, pare desse seu fanatismo de dizer que a igreja não é uma instituição. Mas aí ele continua mostrando algumas passagens, como, por exemplo, Marcos, capítulo 9, no versículo 38. Vamos analisar aqui Marcos, capítulo 9, no versículo 38. Vão acompanhando aí vocês que estão em casa, vocês que estão me vendo aí, escutando pelo YouTube. Marcos, capítulo 9, versículo 38, a Bíblia diz: João disse-lhe: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome, e lhe proibimos. Jesus, porém, disse-lhes: Não lhe proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Versículo 40, eu acho que você não leu. Diz: Pois quem não é contra nós é a nosso favor. O protestantismo, se você não sabe, é contra os apóstolos, porque hoje os bispos da Igreja Católica são sucessores dos apóstolos, como diz em Atos capítulo 1, a partir do versículo 15, a igreja tem sim uma sucessão apostólica. E outra coisa, meu querido, o Cristo, quando ele disse que quando alguém faz um milagre, ele não pode vir a falar de mim, a falar mal de mim. Se você não sabe, Saulo perseguia a igreja. Quando Jesus apareceu para ele, o que foi que Jesus Cristo disse? Saulo, por que me persegues? Aquele que persegue a igreja persegue a Cristo. Então vocês não ajuntam, vocês espalham. Vocês não fazem parte da igreja porque vocês têm divisões. Vocês têm mais de 35 mil denominações que todas se dizem ser a certa. E vocês vêm dizer com esse papo furado e dizer que a igreja não é uma instituição, que BBP, papapá. Meu querido, eu lhe mostrei na Bíblia que a igreja é sim uma instituição. Porque se você for acreditar que todo mundo que se reúne em nome de Jesus é a igreja, comece a aceitar os testemunhos de Jeová, os espíritas, até macumbeiro, que diz que se reúne em nome de Jesus. E aí? E agora? É por isso que eu citei a passagem de Mateus 7, do 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas ao contrário do protestantismo, a Igreja Católica vive a unidade. A gente pode ver que a Bíblia nos mostra que devemos viver a unidade. No primeiro capítulo de Coríntios, um dos exemplos, né? No versículo 10 diz: Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo, e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Não haja entre vós divisões. Hoje nós percebemos que em cada esquina o protestantismo prega um Jesus diferente. Alguns até fazem imagens de Jesus. Já vi imagens de Jesus até louro, para vocês terem ideia, irmãos. Faz uma imagem lá de Jesus e tal, e começa a pregar que esse Jesus deles proíbe o café, proíbe comer manteiga com pão, proíbe trabalhar dia de sábado. Gente, quantos Jesus existe no protestantismo? Na Assembleia de Deus Pentecostal, por exemplo, existe um Jesus que aprova o dom de línguas estranhas. Aquelas línguas que eles começam a falar, né? Aquelas coisas. Deus permite na Assembleia de Deus Pentecostal, mas já na Universal Deus proíbe. Gente, Deus é contraditório então? Que Deus é esse que habita no protestantismo? Em cada esquina esse Deus revela uma coisa diferente e todas se dizem ser a certa.
Estamos diante de um problema, não é, meu querido? Porque a Bíblia fala que só existe um Jesus Cristo e não vários. Não existe um Jesus em cada esquina, como no protestantismo nós podemos ver. Então, você precisa estudar um pouco mais a Bíblia. Romanos capítulo 16, do versículo 17 ao versículo 18. Vamos ver aqui Romanos 16. Capítulo 16, do versículo 17 ao 18, aqui diz: Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitai-os. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre. E com palavras adocicadas e linguagens lisonjeira, enganam os corações dos simples. Com aquela linguagem da teologia da prosperidade, que você vai ficar rico quando você começar a seguir Jesus, o povo vai caindo nas armadilhas de Satanás, se entregando às divisões do protestantismo. Eles falam que a Igreja Católica tem divisão. Meu querido, a doutrina da Igreja está muito bem explicada no Catecismo da Igreja Católica. Qualquer opinião, mesmo que alguém que se diga católico vai contra algum dogma da Igreja, esse não é católico. Então, tire isso da sua cabeça, pois a Igreja Católica é una, santa, católica e apostólica. Então, você precisa mais ler a Bíblia para você não passar esse tipo de vexame. Certo? Então, aí ele pega e usa uma passagem. Olha como ele é astuto. 1 João capítulo 3, versículo 14. Vamos lá em 1 João capítulo 3, versículo 14. Diz da seguinte maneira: Nós sabemos que fomos transladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Meu querido, amar o próximo é falar a verdade. Certo? Então, se você vir com esse papo furado de dizer que todo aquele que ama o próximo é servo de Deus, Chico Xavier era um santo. Chico Xavier merecia até um altar só para ele, porque ele fez muita caridade, não é verdade? Ele amava o próximo, fazia muita caridade. Isso significa que ele servia a Cristo? Não, porque ele fazia caridade, mas fora da verdade. E a Bíblia diz que a coluna e baluarte da verdade é a Santa Madre Igreja. 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 15. Então, amar o próximo é falar a verdade para o próximo. E não passar a mão na cabeça dele toda vez que ele falar uma besteira. Certo? Então, que fique bem claro, essa foi a minha primeira resposta para você. Brevemente terá mais, com certeza. Que Deus te abençoe e que você possa encontrar o caminho da salvação estudando a Igreja Católica antes de você falar contra ela, tá bom? Irmãos e irmãs, vocês todos que me ouviram, desejo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a Virgem Maria rogue por cada um de nós, para que possamos continuar nessa batalha contra as forças das trevas, que tem unicamente o objetivo de atacar a Igreja. A gente pode ver que a única unidade que existe no protestantismo é falar mal da Igreja Católica. A única coisa que todas as denominações concordam entre si